Olá, e aí, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa análise, à nossa conversa sobre o livro Dicas para Estagiários de Engenharia de Produção e Administração. Para quem está acompanhando a gente, já passamos por proatividade, imagem pessoal, a importância de estudar sempre, mas hoje, olha, a gente chega num ponto que, para mim, é quase o clímax da jornada. A gente vai falar do capítulo que amarra tudo isso, o capítulo 16, Mudanças de Carreira. E a nossa missão aqui, eu acho, é meio que desafiar aquela ideia antiga, sabe? A de que carreira é uma linha reta, uma escadinha. Vamos ver como a preparação constante, que é o grande tema do livro, é, na verdade, a chave para a gente ter liberdade de se reinventar. E é um capítulo assim que pode enganar um pouco pelo tamanho. Ele é curto, é bem direto, mas a densidade dele, nossa, é enorme. O fascinante é como ele funciona como um teste final para todas as outras dicas. Sim. Tudo que foi dito antes sobre ser protagonista, sobre aprender, sobre ter visão de futuro, tudo isso é colocado à prova, né? Justo no momento em que uma mudança de carreira bate na porta. É a hora de ver se a preparação foi de verdade ou se ficou só no discurso. Perfeito. Então, vamos começar pelo ponto central do capítulo, que é uma imagem muito poderosa, a de manter o cérebro quente. Os autores usam aquela analogia que, nossa, todo mundo entende na hora, a da volta de férias, sabe? Quando parece que o cérebro tá lento, que precisa... Precisa pegar no tranco. Exato, precisa pegar no tranco de novo, é quase uma dor física, assim, voltar a pensar de forma mais complexa. É a ferrugem mental, né? E a provocação que o livro faz é brilhante. Eles pedem para a gente imaginar essa mesma sensação, só que potencializada por 5, talvez 10 anos, fazendo rigorosamente a mesma coisa. Nossa. Aí já não é mais uma ferrugem, é quase um bloco de concreto. O cérebro não só esfria, ele corre o risco de congelar mesmo. E com isso, a capacidade de aprender algo novo, de se adaptar, ela despenca. Exatamente. E para não ficar só na teoria, eles dão um exemplo muito prático. Falam de um engenheiro de produção que pode trabalhar em áreas completamente diferentes, como petróleo, mercado financeiro ou até marketing. Uhum. Isso quebra totalmente a ideia de que a faculdade é uma sentença. Ela é uma base, um kit de ferramentas. Mas o que você vai construir... Depende de manter essas ferramentas afiadas e de adquirir novas, claro. E aqui está a sacada que conecta tudo, na minha opinião. O livro afirma que quanto mais a gente aprende, mais fácil fica o nosso processo de aprendizado. Isso não é papo de autoajuda, é neuroplasticidade na prática. O cérebro é um músculo. Sim. Quanto mais você exercita com coisas novas, mais forte e flexível ele fica. É por isso que a conexão com o capítulo 4, aquele sobre estudo e desenvolvimento pessoal, é tão crucial aqui. Verdade. Aquele capítulo que fala sobre fazer cursos, aprender outros idiomas, ir além da sala de aula. Mas sabe o que eu acho interessante? Muita gente pode ler aquilo e pensar: ah, ok, preciso turbinar meu currículo. Sim, o foco no currículo. É, mas essa conexão com a mudança de carreira dá um propósito totalmente novo para esse estudo contínuo. Exatamente. O ponto não é tipo colecionar certificados por LinkedIn. A questão é construir a agilidade mental. É essa agilidade que vai te permitir um dia fazer a transição que o livro sugere do chão de fábrica para uma mesa de operações no mercado financeiro. Aquele curso de programação que você faz hoje, que parece não tem nada a ver com sua função atual, pode ser o que te habilita para uma vaga daqui a 5 anos que você nem imagina que vai existir. Manter o cérebro quente é, no fundo, investir na sua própria capacidade de mudar de rota no futuro. Isso me leva a uma questão mais prática, talvez. A ideia de manter o cérebro quente é ótima, mas a realidade de um estagiário ou de um recém-formado é muitas vezes uma rotina esmagadora. Com certeza. Como manter essa chama do aprendizado acesa no meio do caos do dia a dia, das tarefas que às vezes são repetitivas? O livro dá alguma pista sobre isso? Olha, ele não dá uma fórmula mágica, um passo a passo. Mas a resposta está implícita na filosofia geral da obra, sabe? Principalmente no capítulo 1 sobre proatividade. Manter o cérebro quente não significa se matricular num MBA por ano. Certo. Significa ter uma postura de curiosidade investigativa no seu próprio trabalho. É perguntar por que a gente faz isso dessa forma. É se voluntariar para ajudar num projeto de uma área vizinha.
Lê um artigo por semana sobre uma nova tecnologia no seu setor. São pequenas coisas. Pequenos atos de aprendizado que, somados, impedem o cérebro de congelar. É a diferença entre ser só um executor de tarefas e ser um profissional que entende o sistema em que está inserido. Nossa, essa visão muda tudo. Não é sobre o que você faz depois do expediente, mas como você encara o próprio expediente. E essa mentalidade de preparação nos leva direto para a próxima grande analogia do capítulo, que eu achei fantástica, a do time de futebol. O livro joga uma pergunta na nossa cara, né? Quando uma oportunidade aparecer, como você quer ser encontrado? Preparado ou em marasmo? E a analogia é ótima porque mostra que estar preparado pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Ele apresenta dois perfis: o atacante goleador, que é aquele que busca uma carreira sempre ascendente, de olho na próxima promoção, no próximo desafio, e o zagueiro, que busca uma carreira mais estável, mais focado em se tornar um especialista profundo e confiável numa área. O que eu mais gostei nessa parte é que o livro legitima os dois caminhos. Sim, isso é muito importante. A gente vive numa cultura que glorifica o atacante, o crescimento vertical, o cargo de liderança, né? Mas a obra defende com muita convicção que ser o melhor zagueiro do time, aquele especialista que todo mundo confia, é uma forma de sucesso tão válida quanto, ou até mais. Isso tira um peso enorme das costas de quem não tem aquele perfil ou o desejo de ser gerente. Sem dúvida. Mas a questão fundamental que o livro levanta, e que vale para os dois, é o que une o zagueiro e o atacante. A necessidade implacável de preparação. Só que a preparação para cada um tem uma cara diferente. Como assim? Para o zagueiro, o especialista, o livro diz que a cobrança é como se fosse a primeira vez, todos os dias. Exige uma consistência absurda. Você não pode relaxar porque já domina a função. Pelo contrário, precisa estar sempre na vanguarda daquela especialidade para justificar sua posição. Entendi. E para o atacante, qual é a preparação dele? A preparação do atacante é para o desconforto. É a preparação emocional para lidar com o frio na barriga constante de assumir algo novo. É a preparação intelectual para ter que aprender muito rápido, para chegar chegando e justificar a aposta que fizeram em você. É, em suma, uma preparação para a incerteza. Certo, a analogia é ótima, ilustra bem os arquétipos, mas trazendo para a realidade de hoje, será que essa divisão tão clara entre zagueiro e atacante ainda se sustenta? Com a velocidade que as coisas mudam, um zagueiro que só sabe defender do mesmo jeito por 10 anos não corre um risco gigantesco de se tornar obsoleto? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Quando as regras do jogo mudam. E eu acho que a resposta é que o livro nos dá os arquétipos, mas o profissional do século XXI precisa ser um híbrido. O zagueiro de hoje precisa ter a mentalidade de um atacante para inovar na sua própria área. Interessante. Ele precisa ser o especialista numa ferramenta, mas também precisa ser o primeiro a aprender a próxima ferramenta que vai substituí-la. Ele defende a posição, mas com técnicas e tecnologias novas. Ou seja, ele precisa aprender a atacar para poder defender melhor a posição dele. Perfeitamente. E o mesmo vale para o atacante. Um profissional que só pula de galho em galho, de promoção em promoção, sem nunca aprofundar o conhecimento em nada, corre o risco de se tornar um generalista superficial. A certa altura da carreira, a falta de uma expertise sólida, de uma posição de zagueiro onde ele é referência, pode limitar o crescimento dele. Faz sentido. O mercado hoje valoriza muito o que alguns chamam de profissional em T, com uma base ampla de conhecimento, que é a barra horizontal do T, e uma especialização profunda, a barra vertical. Você precisa ser um pouco dos dois. E isso nos leva de volta ao cérebro quente. É ele que permite essa hibridização. É a capacidade de aprender que permite ao zagueiro inovar e ao atacante aprofundar. Exato. Então, a preparação, no fundo, é a mesma coisa. A busca contínua pelo aprendizado. É o denominador comum, e essa responsabilidade pela preparação, seja você zagueiro, atacante ou um híbrido, é inteiramente sua. O que nos remete direto ao capítulo 1 sobre proatividade versus reatividade. Sim. O profissional reativo espera a empresa pagar um curso, espera o chefe dizer o que estudar. O profissional proativo, o protagonista, entende que a carreira é dele
E a preparação é uma responsabilidade pessoal e, assim, intransferível. Falando em mudança, o livro faz uma ponte muito inteligente entre a mudança de carreira, no capítulo 16, e a mudança de curso na faculdade, que ele aborda no capítulo 15. A mensagem parece ser a mesma. Mudar de rota não é sinônimo de fracasso. Pelo contrário. Pode ser um ato de coragem e de extrema lucidez. Exato. O livro cita exemplos de pessoas que largaram cursos como medicina ou farmácia para fazer engenharia. São mudanças que, para muita gente, poderiam parecer um passo para trás, um erro. Mas o texto desmistifica isso. E o que eu acho mais honesto é como ele foge daquele clichê do siga seu sonho. Sim. Ele aterrissa a discussão de uma forma muito pragmática. A motivação para a mudança, muitas vezes, é a busca por melhor condição financeira e maior realização profissional. Não tem nada de errado em querer ganhar mais e ser mais feliz no trabalho. É uma visão com o pé no chão, sabe? Que conversa com as angústias de quem está começando. E ao juntar tudo isso, a mensagem que fica é um chamado à ação, uma filosofia de vida profissional mesmo. Estejam preparados, se avaliem constantemente. A carreira não é um trilho fixo, é um mar aberto. E você precisa ser o capitão do seu próprio navio, pronto para ajustar as velas e recalcular a rota sempre que for preciso. Se a gente conectar isso a um quadro maior, fica claro que o livro, apesar do título, não é só para estagiários. De jeito nenhum. Ele propõe um modelo mental para uma carreira inteira. A efetivação, que é o grande objetivo ali no começo, na verdade, é só o apito inicial do jogo principal. É uma mudança de paradigma. E a capacidade de mudar de carreira, que é o tema deste capítulo, não é um evento isolado. Não acontece por sorte. Ela é a consequência direta, o resultado cumulativo de todos os pequenos hábitos que o livro ensinou antes. É a colheita. Como assim? Por exemplo, a habilidade de mudar de carreira é fruto de ter aprendido a dizer não a projetos que te desviavam do seu desenvolvimento, como a gente viu no capítulo 10. Faz sentido. Dizer não a uma tarefa te dá tempo para fazer aquele curso que vai te preparar para a mudança. Exato. É o resultado de ter construído uma imagem pessoal sólida, como diz o capítulo 5, que te dá a credibilidade para que as pessoas apostem em você numa nova área. É a consequência de ter encarado cada tarefa, por mais simples que fosse, como uma oportunidade de aprendizado, como pregava o capítulo 4. E, acima de tudo, é o resultado de uma postura proativa, do capítulo 1. A mudança não é um ato, é a consequência de um processo contínuo de preparação. As sementes foram plantadas lá no primeiro dia de estágio. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Para mim fica muito claro que a flexibilidade e a capacidade de reinventar a carreira não são um acaso ou um golpe de sorte. Elas são uma competência que se constrói, dia após dia, com disciplina e uma mentalidade de eterno aprendiz. Seja para se aprofundar e virar um zagueiro de elite, ou para dar um salto ousado para uma nova área como um atacante, a base é a mesma. Dedicação, curiosidade e uma autoavaliação brutalmente honesta e constante. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação final para quem está nos ouvindo. O livro, por ser voltado a estagiários, termina celebrando a efetivação como a grande vitória. Sim, é o grande objetivo. Mas este capítulo, estrategicamente posicionado no final, nos mostra um horizonte muito além do primeiro contrato de trabalho. Isso me faz pensar. A efetivação é mesmo o objetivo final? Ou ela é só o fim do tutorial e o começo do jogo de verdade? Um jogo de reinvenção contínua. Talvez a meta não seja a segurança de um cargo, mas sim a conquista de uma mentalidade adaptável, de um cérebro permanentemente quente. A verdadeira segurança na carreira hoje não vem de um crachá, mas da certeza de que você está preparado para qualquer batalha que o futuro trouxer. Talvez o maior prêmio não seja o contrato, mas sim a capacidade de nunca mais depender de um. Ufa!